de Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E aí o que ele fez? Ele passou a ler a palavra. E ele relata que ele leu mais de 200 vezes a Bíblia Sagrada. Na proporção que a gente vai lendo, nossa fé vai aumentando. Então, quer que sua fé aumente? Leia a palavra, creia no que está escrito, acredite na palavra. Não é à toa que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas tem pessoas, que não é o caso de ninguém aqui, tem pessoas que só lê a palavra quando vem para a igreja. E às vezes nem lê, só lê na tela. Nem abre mais a Bíblia. Conta uma história, e são várias histórias parecidas desse tipo, verdade ou não, mas olha, um certo sentido de uma lição. Um certo pastor foi na casa de uma família muito nobre. Almoçou naquela casa, foi uma visita agradável e foi embora. Em seguida, a dona, a esposa do homem muito rico, percebeu a falta de um talher de ouro. E disse, o pastor roubou o talher de ouro. E ficou dias e mais dias remungando com o marido, que o pastor havia roubado o talher de ouro. Ia para a igreja e olhava para o pastor com a cara atravessada, porque o pastor roubou o talher de ouro. E depois de um certo tempo, e um bom tempo, o pastor pediu para ir na casa deles de novo fazer outra visita. E quando chegou lá, aquela mulher inquieta com o que aconteceu há tempos atrás, disse ao pastor, o senhor levou o talher de ouro daqui. E eles, tem certeza que eu levei o talher de ouro? Pega a tua Bíblia, por favor. O pastor colocou o talher dentro da Bíblia deles. Abra a Bíblia. Quando eles abriram, estava dentro do talher de ouro. Às vezes, a gente passa dias e mais dias sem ler a palavra. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que o inimigo não pode fazer, é tirar a tua fé. Mas se tem uma coisa que ele pode fazer, é por onde tua fé não cresça. E para que tua fé não cresça, ele faz tudo para tu não ler a palavra. Vai fazer de tudo para tu não pregar a palavra. Vai fazer de tudo para tu não acreditar na palavra. Porque ele sabe que essa palavra não é uma palavra qualquer. Essa palavra é viva. Essa palavra penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do ser humano. Isso não é uma palavra qualquer não. Isso é a palavra de Deus. Mas não foi escrito por Deus, mas foi inspirada por Deus. E Jesus disse, passará o céu, se tiver que passar. Passará a terra, porque vai passar. Mas as minhas palavras, jamais haverá de passar. Você tem o costume, você tem o hábito de ler a palavra constantemente, frequentemente, diariamente? Ou, se o pastor for na tua casa e pegar um talher e colocar dentro da Bíblia, você vai ficar pensando que o pastor roubou o teu talher? Ou, outra história semelhante, o pastor pegou a Bíblia e colocou dentro do óculos da mulher. E ela ficou sem achar seu óculos há muito tempo, e depois quando chegou lá, pastor, aí, pega sua Bíblia. Estava lá, o óculos, dentro da Bíblia. Talvez a gente ache engraçado, talvez a gente pense que é brincadeira, mas isso é coisa séria. O inimigo vai fazer de tudo para a gente não ter tempo para a palavra. Vai fazer de tudo para você não ter tempo para a palavra. Jesus nos diz, no versículo 28, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, 29, versículo 31, melhor dizendo, portanto, não vos inquieteis. Não vos inquieteis. A gente sabe, a gente decora, a gente põe na mente alguns salmos. E eu não tenho dúvida que o Salmo 46, versículo 10, é um deles. Eu faço o teste ou não? Quem sabe? Olha, 1, 2, 3, olha, pelo menos uns 3 ou 4 sabe. Mas na hora que eu começar a ler, você vai saber. É porque às vezes a gente não decora o endereço. Põe na tela aí. Salmo 46, versículo 10. O que é que diz? Você não sabia?
Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Vamos juntos? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mais uma vez. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu não tenho dúvida. Todos nós sabemos que Deus é Deus. Agora, por que a gente não faz a primeira parte? Em alguns momentos da vida, em algumas situações da vida, aquietai-vos. Eu também estou recebendo, irmão. Não pense que eu estou aqui só falando para vocês, não. Viu? Eu preciso, talvez, mais do que vocês. Tem momento na vida que só a misericórdia de Deus. Mas Deus diz, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos, quando a gente para pensar, quando a gente para analisar algumas situações, algumas coisas na Bíblia, a história de Israel, por exemplo, está registrado para o nosso exemplo. 40 anos no deserto. Alguns estudiosos do mundo não acreditam, dizem que isso é impossível, porque saiu 600 mil homens do Egito, sem contar mulheres e crianças. Isso dá aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas. 40 anos no deserto, sem nenhuma fábrica para trabalhar. No deserto. Não foi no lugar onde tinha muitas frutas. Não, foi no deserto. Como é que pode? 40 anos no deserto. Quantos meninos nasceram? Quem sabe? Quem sabe? Quem tem ideia? A roupa não se estragou. O sapato não se estragou. Ninguém morreu de fome. Não tinha certos alimentos, certo? Não tinha certos alimentos, mas tinha maná do céu. Não tinha fonte que jorrava água, mas tinha uma pedra que seguia eles. E essa pedra, Paulo revela que esta pedra era Cristo. E eles bebiam desta pedra, uma pedra da água. Isso é negócio. Só quem crê. É por isso que eu digo que em algumas ocasiões a Bíblia é um livro para quem crê. Quem não crê não vai acreditar no negócio. São 2 milhões de pessoas no deserto. Sim, e não morreram de fome. Morreram por outros motivos, mas não morreram de fome. E quem as sustentou? Papai do céu. Amém? Papai do céu. Amém? Glória a Deus. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Aí Jesus diz no versículo 31 de Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Como é que eu vou resolver essas questões da terra? Como é que eu vou passar por essa situação? Como é que eu vou viver? Oh, meu Deus! E passa, eu também passo. Às vezes, a gente é fraco. Nossa fé. Mas Deus, não se preocupe não. Eu sou Deus. Amém? Glória a Deus. Disse Jesus, não vos inquieteis. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí agora Jesus explica. Versículo 32. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Quem não é crente, está certo, tem que se preocupar mesmo. Quem não é crente tem que se preocupar. Porque para quem não sabe, gentio significa as pessoas que não têm Jesus. Deus divide a população, o mundo, em 3 tipos de pessoas: judeus, gentios e igreja. Quem é judeu que se converte, passa a fazer parte da igreja. Quem é gentio que se converte, passa a fazer parte da igreja. Quem é gentio, vive no mundo preocupado mesmo, porque é para ver preocupado mesmo. Agora a gente, não. Jesus diz, os gentios é que se preocupam com estas coisas. Aí ele diz, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nosso Pai Celeste sabe que a gente precisa de todas elas. Deus sabe do que você precisa, meu irmão. Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe do que nós precisamos. A gente só precisa falar com Ele. Senhor, mas é só para falar, porque Ele quer ouvir nossa voz. Vocês estão lembrados que a gente já citou, e eu vou citar mais uma vez, Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Coloca diante do Senhor, Pai. Olha que coisa linda. Pai, meu Pai. Olha, meu Pai. Olha, pode falar, mas você tem que falar com Ele assim mesmo. Ele é nosso Pai. Meu Pai, eu estou com essa dor. Meu Pai, eu estou com esse sofrimento. Meu Pai, eu estou passando por isso. Meu Pai, eu sei que Tu pode. Eu sei que Tu és todo poderoso. Eu sei que Tu és o Deus absoluto. Eu sei, e não precisa muita coisa. Até um incrédulo, até um ímpio disse que só precisa uma palavra Tua. Um ímpio disse isso na época. Ó Senhor, só precisa uma palavra Tua. Senhor, se Tu quiser nem fala. Não precisa nem uma palavra Tua. Só é Tu dá um comando com um gesto, de qualquer jeito. Porque Tu és Deus, Tu és o Senhor absoluto. Tu és o Deus todo poderoso. É isso que Deus quer da gente, irmãos. É isso que Deus quer da gente.